Mas abra seu coração, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor. Obrigada, André. Bom dia. Eu lembro do pastor falando que quando a gente vem para a igreja de manhã, a gente é mais abençoado porque ainda não deu muito tempo de pecar. Então a gente está mais conectado com Deus. E é verdade. A não ser que na madrugada alguma coisa tenha acontecido, né? Uma briga, alguma discussão. Mas que bom que a gente está aqui, primeiro dia da semana, primeiro momento, e nós podemos estar com Deus. A gente está na conferência Pray, no meio da conferência Pray, uma conferência de oração. Na sexta, o pastor Antônio esteve aqui, ele ministrou, não sei você, mas eu levei uns socos na cara. Aí, no sábado, ontem, o pastor Julinho esteve aqui, não sei você, mas eu levei um chute na barriga. E hoje, ao longo da semana, eu preparei um esboço e eu espero que Deus possa falar com você. E eu não espero que Deus venha fazer massagem no seu coração. Eu espero que Deus venha penetrar no seu coração de uma forma tão impactante que você, ao sair daqui, possa viver uma mudança de vida. Amém? Vamos orar mais um pouquinho, afinal nós estamos numa conferência de oração. Feche seus olhos. Fala para Deus assim, o que você quer que a palavra dele faça com você. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos mais uma vez esse momento da palavra. Eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra que o Senhor nos deixou, por toda a Bíblia, ó Deus, ter tantas coisas para nós aprendermos, tantas coisas para nos libertar de nós mesmos, Pai. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo louvor, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, te agradecemos por tudo, Pai. O meu desejo nessa manhã, ó Deus, é que a Tua palavra venha penetrar tão profundo no nosso coração, que nós possamos ser impactados, profundamente impactados pelo que a Tua palavra diz. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajude a orar, nos ajude a ficar conectados com o Senhor durante todo esse culto. Abençoe, Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo, tanto aqui como na internet também, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um em particular, Jesus. Venha me usar, venha usar cada um que está aqui, ó Deus, para que eles possam ter os ouvidos espirituais atentos para ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ontem, enquanto o pastor Julinho pregava, eu lembrei de uma pregação muito antiga do Juliano Som. Na verdade, eu lembrei durante o dia. E o Juliano Som ministrava falando que a gente não vê por aí campanha do negue-se a si mesmo. A gente não vê por aí campanha dos 21 dias de jejum, matando a sua carne. A gente não vê por aí campanha do entregue tudo a Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Mas a gente vê muita campanha da prosperidade. E a prosperidade é de Deus também. Deus quer que você seja próspero. Mas não só isso. A prosperidade que o mundo vê, às vezes, eu vou ter um carro se eu for na igreja. Eu vou ter uma casa se eu for na igreja. Eu vou ter dinheiro no meu bolso se eu for na igreja. E aí já está tudo distorcido. Então, dificilmente a gente vê uma campanha para que o nosso próprio eu seja massacrado, seja humilhado, para que Jesus venha crescer. E a conferência de oração, olha, é mais importante do que eu mesma pensava. A gente precisa de oração. Ontem foi falado que a igreja só está de pé porque a igreja ora. E a nossa vida também é assim. A gente só permanece de pé porque nós oramos. Porque você precisa conversar com o seu Criador. Porque se você não conversar com o seu Criador, eu não sei o que vai ser da sua vida, eu não sei o que vai ser da minha vida. Então a oração é importante. É a nossa maior arma contra as tentações, contra as acusações do inimigo, contra tudo. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. E eu fiz um esboço, a pregação chama Os Privilégios da Oração. Nós temos privilégios. Por conseguirmos orar, por termos esse acesso a Deus. Ontem também foi falado que o véu se rasgou, em determinada intercessão foi falado isso, que o véu se rasgou, e a gente pode chegar diante do Senhor, porque antes só os sacerdotes poderiam chegar até o santo lugar, e hoje nós podemos chegar até o santo lugar, e nós cantamos ontem também, estou dando aqui um resumo para você que não veio na conferência Pray.
Nós cantamos também, quem já pisou no santo lugar, em outro lugar não consegue viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. A presença do Senhor é o melhor lugar onde a gente pode viver. Não tem nada que supere a presença do Senhor. Nada. A gente não tem palavras para descrever. Palavras não podem conter a presença do nosso Deus. E por meio da oração a gente consegue acesso a essa presença maravilhosa. Então os privilégios da oração já começou por aí. A gente tem acesso ao nosso Deus. E você já ouviu, eu sei que você já ouviu que oração é falar com Deus. Oração é falar com Deus. Assim como você fala com um amigo, com uma amiga, assim como você fala com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, oração é conversar com Deus. Talvez se oração fosse falar com alguém mais famoso, a gente faria mais. Talvez se oração fosse, as minhas necessidades em primeiro lugar, a gente faria mais. Talvez se oração fosse falar, sei lá, com alguém muito famoso, que eu nem sei agora, sei lá, pensa no famoso aí, até pode ser do meio gospel. Oração é conversar com fulano de tal. Nossa, oração é conversar com o presidente do Brasil. Então vou fazer. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos. E muitas vezes a gente só faz uma coisa se aquilo for trazer algo de bom para nós. E a oração traz muitas coisas de bom para a gente. Muitas coisas boas. Traz vida, traz cura, traz libertação, traz um relacionamento com Deus, traz cura. Quem esteve aqui na sexta-feira e ouviu o pastor Antônio falando sobre os milagres que ele já viu de cura na África, meu Deus, você ia ficar orando até agora por cura. Deus cura por meio da oração. Deus cura por meio da intercessão. E o louvor também pode ser uma oração cantada. A gente vai ver que Davi orava e toda a oração, mais ou menos, mais de 70 orações dele foram escritas, que foram salmos, e eram orações cantadas, eram cânticos. As orações também podem ser cantadas. Então eu quero despertar em você a importância da gente orar, a importância da gente orar. Antes de qualquer outra coisa, ore. Antes de sair perdendo os cabelos, descabelando, ore. Nossa, minha família tem alguém doente, muito enfermo, ore. Estou precisando de emprego, antes de sair para entregar o currículo, ore. Pede para Deus a direção. Pede para Deus a direção. O último save que a gente fez, quem não sabe, save é um evangelismo que os jovens fazem nos sábados, e já fica aqui o convite para o próximo. A gente escreveu alguns bilhetinhos, e antes de ir a gente orou. A gente acha que estava mais ou menos uns 10, 15 jovens, 15 adolescentes. E a gente orou, Deus, mostra pra gente, para quem que a gente tem que entregar esse bilhete? Quem que tem que receber esse bilhete? E a gente escreveu com a nossa própria mão, os adolescentes escreveram com a letrinha deles lá. E a gente saiu na rua, a gente andou aqui, não lembro quantas voltas a gente deu, acho que 2 ou 3. A gente ficava indo e voltando, até todos terem entregados. Alguns não entregaram, mas uns tiveram a confirmação de quem, exatamente de quem entregar. Porque Deus fala por meio da oração. Deus fala por meio da oração. A Dai falou assim, a minha pessoa é uma mulher loira. E nós começamos a andar. E quando ela viu uma mulher loira, era lá do outro lado da rua, ela atravessou e entregou o bilhete para ela. A mulher ficou meio assustada. O namorado, o esposo que estava do lado, abriu um sorrisão, que quando ela abriu o bilhete, talvez teria alguma coisa escrito lá que ela precisava ouvir naquele momento. A oração pode te dar a direção para onde você tem que ir e o que você tem que fazer. Então não pense que a oração é só fazer aquela oração de todo dia, Deus protege a minha família, abençoe meu trabalho, não deixe que nada falte. Também, mas oração vai muito mais profundo do que isso. Você pode clamar o que você quiser na oração, que se for da vontade de Deus, Ele vai atender e vai te abençoar. Amém? Mas oração é falar com Deus. Não pensa assim, só isso? Oração é falar com Deus. Deus é qualquer coisa? Deus é qualquer coisa? Tudo bem, não. Deus é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Deus é algo tão tremendo, é o mais maravilhoso, não tem nem palavras para falar, que a gente tem na nossa vida. Então, falar com Deus é importante.
Então, que a gente possa ter uma vida de oração, aonde a gente estiver. Pensando assim, eu quero compartilhar alguns privilégios da oração. Pois fique sabendo que somos privilegiados, porque nós podemos orar. Em muitos países não se pode orar. Em muitos países você não pode orar nem dentro da sua casa, que você é perseguido. E nós podemos orar. Nós podemos orar. Amém? Primeira oração, primeiro privilégio, eu quero que você abra lá em 1 Samuel. Vou dar um tempinho para você. Eu peguei aqui alguns personagens bíblicos que oraram e tirei algumas lições dessas orações que eles fizeram. Então, primeira coisa, primeiro ponto, primeiro privilégio da oração. Por meio da oração, podemos alcançar. Por meio da oração, nós podemos alcançar. 1 Samuel, do capítulo 1. Espera aí que eu vou abrir aqui também. 1 Samuel, capítulo 1. Do verso 1 até o verso 8. Diz assim: havia um homem chamado... Vou esperar um pouquinho aí que tem umas Bíblias... Algumas Bíblias ainda se mexendo. Que bom ouvir isso. É minha mãe, gente, olha lá. Minha mãe é essa loira aqui, ó. Sou igualzinha a ela. Aí, amém? 1 Samuel, capítulo 1. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú e filho de Tou. Esses nomes é maravilhoso, né? Filho de filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E a sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Verso 8. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor que você, para você, do que 10 filhos? Verso 9. Certa vez, depois que... Até o 8, tá certo. Depois agora a gente vai lá para o verso 10. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Agora vai lá para o verso 19 e verso 20. Fala assim: na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Por meio da oração, a gente consegue alcançar os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo que nós temos colocado diante do Senhor. E isso é um dos privilégios que a oração nos dá. É um dos privilégios que a oração coloca na nossa vida. Mas eu quero dar uma atenção aqui. Muitas vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha e fala: eu vou orar aqui para Deus, para Ele me dar isso, aquilo. Deus deu, e aí você recebe, e aí você vai embora. Não é para isso que serve a oração. É muito bom pensar que Deus conhece as nossas intenções, quando nem mesmo seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa conhece. Deus conhece a intenção. Então, se você está pensando: então o privilégio da oração é que eu posso alcançar. Sim, mas qual é a intenção do seu coração? Você pode alcançar, sim.
Mas Deus conhece a intenção do seu coração. Sabe que você não pode chegar diante de Deus só para pedir e pronto. Relacionamento zero, intimidade zero, o restante tudo zero. Você faz de Deus o quê? Um escravo. E Deus não é o nosso escravo. Veja que no texto que a gente leu, a Bíblia fala, no seu devido tempo, Deus deu a Ana o filho. No devido tempo. O que acontece muitas vezes com a gente é que a gente ora um pouquinho aqui pela nossa família. Ah, não aconteceu em 1 ano, vou parar de orar. Ah, não aconteceu em 2 anos, vou parar de orar. Não, permaneça em oração, porque tem um tempo devido do Senhor para acontecer. Todas as coisas, todas as coisas. Se a gente começar a pressionar Deus assim, existe dois tipos de vontade. A vontade de Deus real e a vontade permissiva de Deus. Você quer tanto uma coisa, Deus te abençoa. Só que aí lá na frente essa coisa não vai dar certo. É a vontade permissiva de Deus acontecendo na nossa vida. Agora, se a gente ter paciência e esperar no Senhor, vai acontecer a vontade plena dele na nossa vida. E vai dar certo por todos os dias. Então, o primeiro privilégio da oração é, por meio da oração, nós podemos alcançar. Lembra de não fazer Deus de escravo dos seus desejos, dos seus sonhos. Pergunta para ele, Deus, eu sonho com isso. O Senhor sonha isso para mim também? Deus, eu sonho com tal coisa. O Senhor sonha isso para mim também, para minha família? Deus não é o nosso escravo. Ele atende às nossas orações, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele atende às nossas orações porque Ele é misericordioso também. Porque se fosse ver, a gente não merece coisa alguma, sim ou não? Não merece nada. Tudo já foi dado. Jesus foi dado por nós. Jesus morreu por nós. E a gente ainda assim olha para isso com certa indiferença, com um certo desprezo. Sabe como eu sei disso? Quando a palavra de Deus é pregada e fala que Jesus morreu por você, seu coração continua da mesma forma, ao invés de queimar pela presença desse Jesus que morreu por você. Não deixa isso morrer dentro de você. Jesus morreu por você e isso é a melhor coisa que aconteceu. Casamento é bom, mas não é a melhor coisa que aconteceu. Comprar a casa própria é bom, mas não é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. A melhor coisa que aconteceu na sua vida foi Jesus, o mais perfeito de todos, ter morrido por você. Essa é a essência. É isso que tem que nos sustentar em oração. É saber que um dia foi pago um alto preço por nós, sem a gente fazer nada. Jesus foi lá e se entregou. Então Ana teve a sua oração atendida. A Ana alcançou, ela teve o filho. E o filho dela, assim, gente, olha, não foi nada, né? Samuel não foi nada. Ungiu Davi como rei. Ele era sensível à voz do Senhor, porque quando chegou na casa de Jessé, ele falou quem era o rei que Jesus tinha escolhido. E era Davi, o mais improvável de todos. Olha a diferença que fez. Então aqui não aconteceu a vontade permissiva de Deus na vida de Ana. Aconteceu a vontade plena de Deus na vida de Ana. Ela esperou. A Bíblia não fala quanto tempo demorou, mas ela esperou a promessa do Senhor acontecer na vida dela. Então a oração, por meio da oração, a gente pode alcançar. Amém? Lembra da oração de Ana? No dia que eu preguei aqui na quinta-feira, foi muito claro Deus falando para mim sobre mulheres esperando para ter filhos. Calma. Tudo tem o tempo devido do Senhor. Tudo tem o tempo devido do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. E essa bênção vai alcançar as famílias que têm buscado isso. Creia no Senhor e descanse no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ana teve paciência. Só que Ana sofreu tanto. A gente vê na história dela que um dia ela chegou no templo para orar. E ela orava tanto, chorava tanto, que pensaram que ela estava loucona, tinha bebido todas. E ela falou assim, não, eu oro, sabe, de tristeza, porque eu busco tanto, mas não acontece. Talvez seja a situação de alguns aqui. Talvez você tenha buscado tanto algo, que as pessoas olham e falam, desiste disso, você está louco, está louca buscando isso há tanto tempo. Mas se Deus confirmou no seu coração, é algo que queima no seu coração, continue. Continue orando pela sua família que ainda não é salvo. Continue orando pelos seus sonhos que ainda não foram todos alcançados. Continue orando por aquela pessoa que está doente há tanto tempo e ainda não foi curado. Continue orando. Deus é poderoso para fazer. O segundo ponto está lá em Josué. Abre lá sua Bíblia em Josué 10. Josué capítulo 10.
verso 12. Diz assim: no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Aqui Israel estava participando de uma batalha, e olha a oração de Josué, para que o povo vencesse. Deus, para o sol. E aí fui pesquisar na internet, tem um monte de ateu falando que o sol está parado, quem gira é a terra. Não é isso que está em foco. O foco é que foi dia, por mais tempo do que o normal. Pensa chegar meia-noite e o sol está lá no céu ainda. Você, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? 1h da manhã o sol rachando lá como se fosse meio-dia. Olha a oração de Josué. E às vezes a gente se coloca diante de Deus falando: Deus, eu só quero um emprego assim, eu só quero que meu filho seja abençoado. Mas olha o que você pode pedir por meio da oração. Olha o poder que tem. Josué uma vez orou e o sol parou. Olha o poder que tem. A gente não pode tratar a oração como todo cristão faz. Não, a oração é uma arma forte. É uma arma forte. Você precisa orar. Você precisa orar por as coisas que têm te confrontado, por aquilo que tem te deixado triste, por essa doença. Você precisa orar para que Deus te liberte. A oração tem poder. Josué teve a sua oração atendida. Então o segundo ponto é, por meio da oração, coisas incríveis acontecem. Coisas incríveis acontecem. Eu trabalho lá no ANA, aqui no DIC, e faz 5 anos já. E eu já falei isso na EBD. A quadra lá, quando chove, molha. Aí as crianças ficam tudo, não vai poder usar a quadra. Chora. Ou senão já aparece com o rodo. Eu falo, não, rodo hoje não, porque tá nublado, você vai acabar de puxar, vai chover de novo. Sabe o que eles fazem? Eles oram. Sabe o que acontece? O sol vem. O sol aparece. Pensa nas crianças, pensa, a gente senta na roda lá, vamos orar, pedidos de oração, para que não chova, para que não chova, para que não chova, para que a gente possa usar a quadra, para que a gente possa usar a quadra. E, gente, acontece. Quantas vezes você orou pedindo algum alimento porque a sua casa não tinha e Deus supriu? Quantas vezes você ficou lá com o seu salário contadinho e aí você teve um gasto a mais e no final do mês deu tudo certo? Deus supre as nossas necessidades e as orações alcançam coisas incríveis. Peça. Pare de ficar, mas eu vou pedir uma roupa para Deus porque eu não tenho uma camiseta. Peça. Mas eu vou pedir um creme de cabelo porque eu não... Peça. Uma vez eu estava precisando de um creme de cabelo. Tá vendo esse cabelo aqui? Você acha que vai pouco creme? Vai nada, vai bastante. E aí tinha acabado o creme. O que eu fiz? Orei. Aí chegou a Carla e me deu um creme. Ela nem sabia de tudo que eu estava precisando. Chegou a minha irmã e me abençoou com um creme. Gente, para de falar, eu vou pedir uma coisa muito grande, oração tem que ser assim. Não, coisa simples, simples. Eu quero ter um relacionamento de novo com a minha irmã, porque faz um tempo que a gente não conversa. Ore. A gente ouviu um testemunho aqui ontem sobre isso. Ore por isso, ore. Por meio da oração as coisas incríveis podem acontecer. E o meu incrível talvez não seja o seu. O meu incrível talvez não seja o seu. Talvez você esteja rindo aí, falando, nossa, um creme de cabelo. É um creme de cabelo. Um creme de cabelo. Talvez para você seja uma peça do seu carro, que custa 2.000 e você conseguiu por 200. Talvez seja a sua casa, a construção, os seus sonhos. O meu incrível pode não ser o seu incrível, mas Deus se importa com todos nós. Se importa com todos os nossos pedidos. Então, por meio da oração, o sol, a terra, não sei, mas só sei que ficou lá o sol. Ficou lá, Deus fez isso, Josué orou e ficou lá. E aí, depois que eles tinham terminado a batalha, tudo voltou ao normal. Tudo voltou ao normal. Então, por meio da oração, coisas incríveis acontecem. Pensa numa coisa incrível na sua vida agora. Nossa, seria impossível isso, seria impossível aquilo. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Deus pode te dar. Deus pode te dar. Ele pode realizar do jeito que você tem apresentado a Ele. Ele pode fazer. Creia nisso. Ore. Ore. Coloque intencionalidade nas suas orações.
ore para Ele. Por mais simples que seja, Ele se importa, Ele quer ouvir isso de você. Amém? Terceiro ponto, a gente vai falar sobre Davi. Davi, como eu disse, mais de 70 salmos que eram orações cantadas. E a gente conhece Davi. A gente conhece ele como a pessoa que adulterou. Davi colocou lá o marido da mulher que ele queria ter relação, lá na frente da batalha, para ele morrer e ele conseguir ficar com a mulher. Olha Davi. Nossa, Davi, que sujeira, hein? Mas Davi foi um homem que Deus se agradou do coração dele. E por mais que ele estivesse tão longe por ter feito essas coisas, ele conseguiu chegar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque ele orou. Então, o terceiro ponto, por meio da oração, você chega diante de Deus, mesmo que você esteja errado. Mesmo que você seja o maior pecador de todo o universo, de toda a galáxia, por meio da oração você pode chegar diante do Senhor. Por meio da oração você pode se ajoelhar e falar: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. E sabe o que Ele vai fazer? Te perdoar. E te amar. E restaurar o seu coração. E restaurar o seu relacionamento com Ele. Olha o que a oração pode fazer. Quem já pecou? Levanta a mão aí. Você que não está levantando a mão, você é um baita de um mentiroso, está pecando. Todos pecaram. A Bíblia fala isso. E quando a gente peca, é difícil voltar. Não é? É difícil se ajoelhar e falar: Deus, eu fiz isso, aquilo. Me perdoa. Até a gente fazer isso, a gente já pensou em várias coisas. A gente já pensou: estou destinado ao inferno, vou morrer, Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não vai mais me usar, Deus não vai mais me ajudar. Aí a gente: não, Deus me ama. Agora a gente ajoelha e ora. É isso que Jesus faz. Sabe o que isso chama? Graça. A graça de Deus. Por meio da oração a gente também alcança a graça de Deus. A gente vê a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então talvez tenha alguém aqui que está longe de Deus porque coloca os seus pecados como um gigantão. O gigantão é Deus. Seus pecados Ele perdoa. Seus pecados Ele perdoa. Então não coloca isso diante do seu relacionamento com Deus. Vença, faça como Davi, ore. Ore. Peça perdão. Peça perdão. Vamos abrir lá em Salmo 51. Isso eu não tinha marcado. Mas vamos lá. Eu acho que é Salmo 51. Não sei. Vamos ver. Se não for, a gente pula essa parte. Salmo 51. Salmo 51. Eu acho que é. Se não for, a gente pula essa parte. Fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra sabedoria. Meu Deus, olha esse Davi orando. Ele tinha acabado de pecar, ele tinha acabado de falhar, e ele orou. Por meio da oração, a gente pode chegar diante de Deus, mesmo que a gente esteja errado. Não vê Deus como a pessoa que está do seu lado, que se você falhar com ela, ela vai virar a cara, vai ficar um tempo sem falar com você. Deus não. Deus, Ele quer que você reaja rápido. Porque às vezes a gente peca pensando assim: vou pecar aqui, depois Deus vai me perdoar. Isso está errado. Paulo fala: de jeito nenhum faça isso. Porque você pecou, deu tempo de pecar, ok. Mas você não sabe se vai dar tempo de voltar e pedir perdão e ser salvo. Então não fica brincando com a graça de Deus. O Max Lucado fala: não abuse da graça de Deus. Não abuse. Isso é um abuso, você pecar aqui, hoje, lá, pecando. Peço perdão amanhã, depois volta pecando, peço perdão amanhã. Ei, isso é abuso da graça de Deus. Então cuidado. Da mesma forma que Deus perdoa, a gente também tem que mostrar a disposição de mudar.
mostrar a disposição de mudança de vida. Então, o primeiro ponto, recapitulando, por meio da oração podemos alcançar. Lembra de não fazer Deus do seu escravo. Segundo, por meio da oração coisas incríveis acontecem. E terceiro, por meio da oração você se achega diante de Deus, mesmo estando errado. E eu quero que você feche os olhos agora. E se algum desses pontos Deus falou com você, nós estamos numa conferência de oração. O altar está aberto. Todo mundo está de olho fechado. Se você quiser vir orar no altar, falar: Deus, eu quero entender o poder da oração. Me mostra. Se você quer firmar o seu relacionamento com Deus, se você quer entregar a sua vida a Deus, venha para o altar. Venha para o altar. Se um dia você pensou que a oração era só uma repetição, venha para o altar. Se um dia você pensou: eu não posso orar porque eu sou fraco e a oração não tem poder, não, venha para o altar. Se Deus te encontrou nessa manhã, venha para o altar. Nós estamos numa conferência de oração. O que a gente mais vai fazer é orar. O que a gente mais vai fazer é interceder. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por nos deixar a maior arma disponível, que é a oração. Obrigada, Senhor Jesus, por nos ajudar com isso, Pai. Oh, meu Deus. Talvez tenha pessoas aqui que estão distantes do Senhor, que estão frias, que estão cegas espiritualmente. Pai, eu clamo por essas vidas. Eu clamo para que o Senhor alcance essas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Aonde tiver um coração, ó Deus, enfraquecido pelas coisas do mundo, aonde tiver um coração sujo porque deixou o mundo entrar, Pai, alcança essa vida em nome do Senhor Jesus. Deus, fortaleça o nosso relacionamento com o Senhor. Nos ajude a ver a importância da oração, Pai, e dá prioridade a ela em nossas vidas, Jesus. Porque às vezes nós colocamos desculpas após desculpas para não orarmos. O Senhor nos chama para orar, o Senhor te chama para orar, o Senhor te chama para conversar com Ele, como um amigo chama um outro amigo para bater um papo. Oh, Senhor Jesus, nos dê intimidade contigo, nos ajude a buscar intimidade contigo, Pai. Assim como o Senhor fez, ó Deus, com muitas pessoas, muitos personagens na Bíblia. Assim como Ana teve intimidade de chegar diante do Senhor e pedir um filho. Assim como Davi teve intimidade com o Senhor de chegar diante do Senhor, mesmo ter pecado, ter errado, ter falhado. Nos ajude, ó Deus. Nos dê forças. Nos dê forças, Paizinho. Ó Espírito Santo de Deus. Eu clamo nesse momento por convicção de pecados, ó Deus. Se há algo em nossa vida, Pai, que tem nos afastado do Senhor, que tem nos deixado longe do Senhor, traga a nossa memória agora, Deus. Se for incredulidade, ó Deus, corrija o seu filho, a sua filha. Se for, Senhor Deus, razão humana, corrija o seu filho, Deus. Mostra que o Senhor está acima de qualquer razão humana. Em nome do Senhor Jesus. Se por algum momento, ó Deus, uma pessoa que passou por um período onde enfrentou uma enfermidade e sofreu tanto e agora está acusando o Senhor de determinada enfermidade, Pai, encontra essa pessoa e mostra a ela, ó Deus, que tudo está no teu controle, que o Senhor é bom, que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso. É por isso que ela venceu a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. E Deus, eu oro pelas mulheres aqui que estão esperando, ó Deus, para que elas tenham filhos. Ó Jesus, sustenta essas famílias, ó Pai, que tem clamado, que é um sonho. Ó Jesus, como Ana também tinha um sonho e orou diante do Senhor. Pai, sustenta essa mulher, ó Deus, sustenta essa família. Ajude, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, dê saúde,
Dê, Senhor Deus, condições físicas e financeiras para que esse sonho seja alcançado conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro, ó Deus, a Ti. E peço, ó Deus, continue cuidando de nós. Continue cuidando, Senhor, da Tua igreja. Pai, levante pessoas que oram, pessoas que intercedam, pessoas que têm um relacionamento contigo muito profundo, não porque vão à igreja toda semana, mas porque oram, porque nas suas casas tem um lugar onde ela possa te encontrar ali e conversar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude nisso, Pai, nos ajude nisso, Senhor Jesus. Nós te engrandecemos, nós te adoramos, nós te louvamos nessa manhã. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Fique de pé. Você foi abençoado nessa manhã? Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga assim, ó. Glória, 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 glória. Diga santo. Santo, 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 Santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Só a igreja. Quem já
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos. Amém? E logo mais à noite, às 19 horas, nós estaremos aqui de volta para adorar, para exaltar, para fazer o nosso melhor para Deus. Pai, nós queremos te agradecer neste momento, Senhor, por tudo que foi feito até agora. Que o Senhor continue abençoando o teu povo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga: Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.